Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor aqui nesta manhã para a nossa reflexão. Nós vamos ler um trecho lá de Romanos, capítulo 8, verso 31 a 34. É uma bênção poder, nesse dia, celebrar com a igreja a ceia do Senhor e poder também estar na comunhão da oração e do partir do pão. Diz assim o texto: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes a todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Vamos orar ainda. Amado Pai, nós louvamos o Teu nome por esta porção da palavra, pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor e poder também ouvir nesse momento que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Usa meus lábios, ó Deus, para compartilhar da Tua palavra e que o Senhor venha abençoar cada vida neste dia, nessa manhã, nesse momento que está ouvindo a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Eu quero aqui, assim, meditar com vocês sobre essas três questões que Paulo faz aqui, essa pergunta que ele coloca aqui nessa carta aos Romanos, e que tem tudo a ver com o que Jesus realizou por nós ali na cruz, o que Jesus fez por nós, pois não só ele morreu, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição, irmãos, trouxe para nós uma grande vitória, bênção na nossa vida. E aqui a primeira questão que Paulo pergunta aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pergunto, quem é contra você? Você pode ficar certo, tem muita gente contra você. Aqui está perguntando, quem será contra nós? Tem muita gente que se levanta contra os filhos de Deus. Eu recebi essa semana a revista da Missão Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida. E nessa edição, essa última edição, está falando sobre o sofrimento que muitos dos nossos irmãos estão tendo na prisão. Porque foram assim, colocados atrás do cárcere por conta de servir a Deus, de crer no Evangelho, de andar com Jesus. E muitas das vidas que hoje a gente vê, assim, não somente nos países que são perseguidos, mas aqui mesmo, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde nós vivemos, quantos de nós somos, às vezes, odiados por algumas pessoas, perseguidos, mal falados, e se levanta contra nós. Então, vamos entender aqui qual é essa pergunta, essa questão que Paulo está aqui dizendo aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, então quem é que vai se levantar? Qual é o sentido? O que isso significa? Não tem tantas pessoas contra nós, aí vai falar assim, bom, se Deus é por nós, então não deveria ter ninguém contra, né? Será que é isso que Paulo está dizendo? Não. O que ele quer dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus é poderoso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está se levantando contra. Maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que se posicionou contra você. E aqueles que se levantam contra, amados, eles não têm noção, às vezes, do que vai acontecer, porque mais cedo ou mais tarde virá a mão do Senhor em favor do seu povo. Quantas vezes na história de Israel o Senhor
estava lá olhando para aquela situação, os inimigos se levantando contra Israel. E eu quero citar aqui um exemplo específico. Na época de Ezequias, Ezequias estava sendo ameaçado pelos seus inimigos, e Deus levantou os profetas naquela ocasião, e o Senhor disse, porque os inimigos de Israel estavam dizendo que eles eram os maiorais. Nós vencemos os inimigos do campo tal, nós vencemos daquelas colinas, daqueles montes, os nossos deuses nos ajudaram. Quem é o Deus de vocês que poderia trazer algum livramento para vocês? Pois bem, Ezequias foi, buscou o Senhor, se humilhou na presença de Deus, e o profeta mandou a mensagem para ele o seguinte: olha, pode ficar preparado porque eu vou pelejar por vocês. Vocês nem terão que pelejar. E aí, o que Ezequias fez? Separou um grande número de... Não foi de exército, foi de levitas, homens e mulheres cheios da graça do Senhor, para louvar a Deus. E eles foram louvando ao Senhor. E quando eles chegaram lá naquele arraial onde estaria acontecendo a batalha, eles chegaram lá e encontraram seus inimigos totalmente destruídos. Porque os inimigos que se levantaram contra o povo de Israel naquela ocasião, eles mesmos se voltaram uns contra os outros e começaram a discutir, começaram a brigar, e espada aqui, espada colar. Morreram aquele montão de gente lá no meio do arraial. E eles foram lá só para pegar os despojos, só para pegar os benefícios do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje pode ser que alguém esteja se levantando contra você, mas Jesus, assim como lá na cruz, mostrou para nós que ele estava ali tendo todo o poder e autoridade nas suas mãos. Ele veio para nos dar essa vitória. Então não se preocupa, amado. Não se preocupa, minha amada irmã, quando se levantam contra você. Se Deus está do nosso lado, se Deus é o nosso favor, quem se levantará contra? Aí você pode dizer, tem um montão de gente, a lista é grande. A lista é grande, mas o Senhor peleja por nós, o Senhor nos dá a vitória. E aqui diz o texto da palavra, nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Diz aqui no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando Jesus nos convida a celebrar a ceia, é para nós trazermos à memória, amados, que algo que ninguém poderia fazer, ele fez por nós. Ele pagou um preço muito alto para nos dar graciosamente. Sabe o que isso significa? É algo que nós não merecemos, mas ele dá graciosamente para nós, para você que crê nele, para você que espera nele, para você que confia nele, ele te dá todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que Paulo também escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Jesus. Jesus nos fortalece. Você crê nisso? Jesus nos fortalece. E aqui, quando a gente observa, a forma como Deus nos amou, como diz o Evangelho de João, Deus amou a gente de tal maneira que ele deu o seu único filho. E se é grande assim o amor que ele tem por nós, como não nos dará também com ele tudo aquilo que a gente precisa? A gente precisa entender as Escrituras. Como aqui está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira ideia é assim, ninguém vai se levantar contra mim, porque o Deus que está comigo é grande. Não, as pessoas se levantam, tem pessoas presas,
tem pessoas sendo perseguidas, tem pessoas passando por situações constrangedoras, pensando que está por cima de tudo, como naqueles dias, quando crucificaram Jesus. Pôncio Pilatos tinha a oportunidade de fazer justiça. Sim, tinha a oportunidade de fazer justiça, o seu coração já estava temendo, porque ele sabia que não havia motivo algum para a condenação de Jesus. Mas o povo que estava lá estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Como na festa havia a oportunidade de liberar alguém, isso era a graça, né? Desde aqueles dias, desde aquela época já havia esse negócio que a autoridade podia conceder graça, né? Como foi concedida aí há pouco tempo, graça a uma pessoa que tinha sido condenada pela justiça, mas foi dado, o povo falou assim: não, libertem Barrabás. Barrabás, quem era Barrabás? Vocês sabem quem era? Hã? Era um ladrão, não era ladrão não, era um bandido homicida. Ele tinha causado grandes transtornos e motins lá no meio do povo de Israel, e ele tinha sido preso. Ele estava condenado, mas o povo diz: não, liberem ele e soltem ele e crucifica Jesus. A crucificação era a pena mais pesada que havia na época. Era, vamos dizer, a pena de morte, mas não era uma morte com injeção letal, não era uma morte na câmara de gás, era a morte de dores terríveis, porque a pessoa ficava em agonia e sofrimento até morrer. E se não morresse até o final do dia, como era a Páscoa, a véspera da Páscoa, não poderia passar das 6 horas, para que as pessoas terminassem a agonia. Antes de não entrar no período da Páscoa, eles quebravam as pernas, para que a pessoa sofresse até, agonizava até morrer. Então, Jesus foi condenado e o inferno aplaudia. As pessoas aplaudiam porque queriam, crucificam. Mas Jesus, amado, quando ele rendeu o seu espírito, por volta das 3 horas da tarde, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Jesus cumpriu tudo o que precisava cumprir. E sabe o que aconteceu naquele momento? Não houve ainda a ressurreição. Jesus desceu às profundezas do inferno, tomou a chave das mãos de Satanás e todo o poder e autoridade ele ali conquistou. E no terceiro dia ele se levantou dentre os mortos. Então aquilo que o inimigo pensava que estava triunfando, que estava se levantando contra ele, que tinha destruído a vida de Jesus, estava totalmente enganado. Jesus estava conquistando a vitória por nós. Essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, essa oposição terrível que você está vivendo, não se compara com a glória de Deus que vai se manifestar na sua vida. É bênção do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do nosso lado. Outra pergunta que Paulo faz aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Amados, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. A Bíblia fala que Jesus, ali no Calvário, é outra grande vitória que Jesus trouxe para nós. Ele pagou o preço por nós. Ele nos justificou. Eu estou aqui de pé diante dos irmãos, não porque eu sou perfeito e não tenho nada que já tenha feito de errado, mas eu estou de pé porque Jesus me deu convicção dos meus erros, eu tive a oportunidade de me arrepender diante do Senhor e de ter a minha vida justificada diante de Deus. Jesus me justificou. Aí alguém pode se levantar contra a minha vida, contra a sua vida,
levantar acusações, levantar problemas e dificuldades. Mas a Bíblia diz aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não tem pessoas nesse momento sendo acusadas de coisas terríveis só pelo fato de ser cristão, só o fato de crer no Evangelho, só o fato de servir a Deus. Quantas vezes você já foi acusado de problemas e de dificuldades, coisas que você talvez nem tenha cometido? A Bíblia fala lá em Mateus, eu quero convidar os irmãos para ler aqui comigo, Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Jesus, irmãos, nos justificou ali no Calvário. Jesus, ele assumiu a culpa do nosso pecado. E quando a Bíblia fala assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí você fala assim, um bocado de gente. Um bocado de gente se levanta para me acusar. Um bocado de gente se levanta para falar mal de mim. Mas está escrito aqui na palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10 até o verso 12. Fala assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diz ainda, bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vão se levantar acusadores, mas é grande o seu galardão. Porque é o Senhor que te justifica, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que abençoa a sua vida. Muita gente se levanta, mas é Ele que nos justifica. Às vezes o diabo levanta a culpa, acusação, e vem trazendo, você fez isso, você fez aquilo. É verdade, diabo, eu fiz isso, fiz aquilo, mas meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. E eu fui lavado e remido pelo seu sacrifício. E agora a minha vida está justificada diante de Deus. E não se preocupe quando se levantarem para levantar acusação contra você. Não se preocupe quando se injustamente fizerem com você como fizeram com Jesus. Eu, em certa ocasião, estava conversando com uma irmã muito aborrecida, muito triste, por causa das más línguas que se levantavam contra ela naquela ocasião. Mas a pessoa, mas isso não é correto. Fica falando de mim por trás. E aí aquela irmã estava muito injuriada, muito entristecida. Estava até, talvez, assim, com uma ideia de abandonar a igreja, por causa da situação das más línguas. Irmão, se há uma coisa que entristece e aborrece Deus, é a fofoca, é o mexeriqueiro. Está lá nos livros de Provérbios, está até no livro de Levítico, essas abominações essas coisas que aborrecem a Deus. Mas isso acontece, pessoas que se levantam para falar. E o que eu poderia dizer para essa irmã? Eu falei assim com ela, minha irmã, está escrito aqui, bem-aventurado sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vocês. As pessoas às vezes não têm o que falar e quer falar da vida dos outros. Às vezes não tem o que dizer, vai falar mal dos outros. Mas eu quero te dizer, entrega isso tudo nas mãos do Senhor, porque é o Senhor quem julga a sua causa. Aqui a Bíblia fala que é Ele que nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Imagina se ao próprio Jesus disseram, você está expulsando os demônios em nome do príncipe dos demônios. Estava dizendo que as autoridades da época, os fariseus, estavam falando que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu. Mas Jesus estava ali fazendo pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. E se fizeram isso,
Se falaram isso a respeito de Jesus, o que não dirá a nosso respeito? Por que as pessoas não iriam também levantar acusações e falar coisas que não deveriam? Mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. É Deus quem nos justifica. E isso foi um dos benefícios que nós alcançamos ali na cruz do Calvário. Irmãos, ali no Calvário, muitas coisas maravilhosas Jesus fez por nós. Por isso que ele pede para que a gente se lembre disso. Porque foi ali no Calvário que ele nos deu a nossa redenção, a nossa vitória. E a última pergunta que eu quero assim refletir com você nessa manhã, que Paulo ele pergunta aqui: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está dizendo aqui: quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Quando a gente fala aqui a respeito do sacrifício ali de Jesus na cruz, há dois momentos significativos. O momento da morte, que foi o momento dele assumir a nossa culpa. O momento dele assumir a pena do pecado que deveria vir sobre mim, sobre você, mas estava sobre Jesus. Por isso, Isaías profetizou o seguinte: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou sobre si também todos os nossos pecados. Então, a morte, essa é a primeira parte da vitória, nos estava dando a justificação diante de Deus. E a pena do nosso pecado estava sobre Jesus. Ele quitou a nossa dívida. Ele te deu aí agora, o certificado. A sua dívida está paga. E o segundo momento é o momento da ressurreição. O momento da ressurreição foi o momento em que o Espírito de Deus veio sobre ele, ele se levantou e trouxe junto consigo, como ainda há pouco falei, as chaves da vida, da morte, as chaves do inferno. Está tudo sob o controle de Jesus. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa caminhada, tudo está sob o domínio de Deus, nada foge ao seu controle. Todas as coisas estão seguras nas suas mãos. E ele faz uma coisa por nós agora, amados. Ele nos mostrou através da sua ressurreição que ele nos dá vida. E a Bíblia fala ainda que se o Espírito de Deus, que também o ressuscitou dentre os mortos, estiver em nós, ele também vai vivificar o nosso corpo mortal. Vai nos fortalecer, vai nos abençoar. Esse corpo mortal, que está sujeito a tantas fraquezas e limitações, ele é renovado dia após dia pelo poder do Espírito de Deus que está sobre nós. Ainda que o meu homem exterior se destrua, se corrompa, se desgaste, o meu interior, no entanto, se renova de dia em dia pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós, também vivificará o nosso corpo mortal. Então, o Espírito nos dá vida. E agora ele faz algo especial por nós. Ele intercede por nós. Por isso está escrito aqui: quem nos condenará? É claro que nessa hora, irmãos, o diabo ele é o nosso inimigo. E ele tenta destruir as nossas vidas. E muitas pessoas são usadas por ele como instrumento nas mãos dele para também tentar destruir as nossas vidas, destruir a sua vida. Esses dias, irmãos, eu estou percebendo assim como é grande o amor de Deus por minha vida, pela vida da minha família. Domingo passado mesmo, vindo para a igreja, Deus me livrou de acidente. Ontem, Deus me livrou de um terrível acidente. 2 vezes.
Teve uma hora até que eu quase tive um infarto, não por causa do acidente, por causa do grito que a Miriam deu dentro do carro. A Miriam me deu um susto. O que acontece? Eu estava na Salvador Aliente, uma pista corrida, não dá para andar devagar, e eu estava justamente no lugar onde eu teria que fazer, numa agulha, onde eu teria que tomar uma direção, ou ir para a direita ou ir para a esquerda. E eu estava usando o GPS, o meu celular, assim, embaixo. Na hora que eu abaixei para olhar qual é a direção que eu ia tomar, o carro veio e me cortou. Passou assim não cortou como normalmente deve cortar pela direita, cortou pela esquerda. E só que tinha um carro mais à frente. Na hora que ele fez isso, a Miriam deu um grito do carro, vai bater, vai bater, vai bater. Eu levei um susto assim, pisei no freio, mas quase, irmãos, que ia causar um acidente feio. E aí já, né, tem outras coisas que eu tenho observado. Às vezes eu estou andando na rua, aí alguma coisa vem para tentar ceifar a minha vida. Mas Deus tem tido misericórdia, Deus tem tido compaixão e tem me livrado. Alguém não gosta de mim. Alguém não gosta da minha família. Talvez alguém não goste de você. E esteja muitas coisas acontecendo, tentando destruir a sua vida. Mas, se Deus está conosco, quem nos condenará? Tudo está nas mãos do Senhor. Se não chegar, como eu falei aqui outro dia, né, está todo mundo numa fila. Se não chegar a nossa hora, você não vai, não adianta. O diabo pode espernear, pode querer fazer e acontecer, mas se o Senhor não quiser que seja naquela hora, não vai ser. E o Senhor vai trazendo livramento para as nossas vidas. Então, aqui diz que o Senhor, aqui nesse versículo, onde fala assim, quem os condenará? Porque Cristo morreu, ou antes, ressuscitou. Jesus está vivo. E ele está vivo para fazer o quê? Ele intercede por nós. Certamente, naquela hora, antes da Miriam dar um grito, o Senhor falou assim, pai, olha ele lá. Aí a Miriam, vai bater. E o Senhor me livrou. E o Senhor me livrou. O Senhor deu graça. Porque o Senhor intercede por nós. Às vezes Deus está olhando essa situação que você está vivendo, esse cadinho apertado que você está passando, e o Senhor está lá. Pai, olha lá minha serva, essa luta que ela está vivendo. Senhor, olha lá aquela situação. Amarra aquele demônio lá. Ele não tem poder para fazer isso, não. Aí o Senhor está lá olhando, examinando aquelas coisas. Ele envia o anjo dele e fala assim, vai lá, Gabriel, faz um negócio aqui agora. E ele vai lá e bana uma palavra dele, com aquela espada poderosa, ele vai desfazendo legiões do inferno que se levanta contra você. E o Senhor vai estando pelejando pela sua vida, porque Ele intercede por nós. O Senhor está clamando lá diante do Pai. Ele está vendo as coisas que estão acontecendo. E por falar intercede por nós, está diante do Pai, eu me lembro aqui essa semana, eu estava lendo o livro de Jó, e Jó, vocês imaginam, né? O diabo se apresenta também diante de Deus para falar, para acusar, para fazer tantas coisas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, se Deus está por nós, quem os condenará? Porque o Senhor antes morreu e ressuscitou, e Ele intercede por nós. Naquela ocasião que o diabo foi desafiar Deus por causa da vida de Jó, ele é assim fiel porque o Senhor dá tudo para ele. E aí o Senhor falou assim, não, ele não tem homem temente a Deus como ele. Aí autorizou o inimigo a fazer uma devassa na vida de Jó. E Jó passou por todos aqueles problemas. Mas no meio de todos aqueles problemas, essa semana eu estava lendo um trecho aqui do livro de Jó, e é claro, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio dos problemas todos que muitas vezes nós estamos vivendo, injustamente, porque Jó ele estava passando por uma situação de devassa, de destruição,
não porque ele tivesse cometido algum delito, não porque ele tivesse cometido algum erro, mas porque ele estava sendo provado. E o diabo estava naquela prova com ele, testando ele sobre a sua fidelidade. E no meio daquela situação toda, né, Jó estava dizendo, mas eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. E de tanto ele falar, eu sou justo, isso acabou irritando. Um daqueles, tinha 3 amigos que foram visitá-lo. E tinha um quarto, Eliúde, que ficou lá caladinho, porque ele era mais jovem, ele não falou nada no meio daqueles anciãos que estavam ali falando todas aquelas coisas, e ele ficou, teve uma hora que os outros já não tinham mais o que dizer, então Eliúde chegou e disse o seguinte, agora eu quero falar. Eu não falei até agora porque vocês são mais velhos do que eu, mas eu agora quero falar. E uma das coisas que Eliúde falou, a Jó ali, que estava se justificando, mas eu estou sofrendo isso, mas eu sou justo, eu não tenho nada, e não sei o que, Deus não está sendo justo comigo agora. E naquele momento, Eliúde não aguentou. Eliúde pegou e foi falar. Eu quero ler com você aqui, Jó, no capítulo 33, eu quero ler um trechozinho do verso 13 até o verso 18, e que isso muitas vezes tem a ver conosco. Por isso que hoje nós estamos aqui pensando, nós estamos aqui meditando sobre a palavra, porque às vezes nas situações que nós passamos na vida, irmãos, Deus, ele é justo, e ele nos justificou. E se alguém tenta te condenar, quem é que vai te condenar? Quem é que nos condenará? Porque Jesus já morreu para nos justificar e ressuscitou para nos dar vida. E ele intercede por nós, porque ele é bom, ele é poderoso. Isso ele revelou lá na cruz para nós. Ele nos revelou isso na cruz. Então, aqui em Jó, no capítulo 33, eu vou ler aqui do verso 13 em diante, diz assim: por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Só para esclarecer aqui, Jó estava falando tanto que era justo, né? E dizendo assim, por que ele não fala comigo? Por que Deus não fala comigo? Por tudo isso que eu estou passando. Então Eliúde falou assim, mas quem você pensa que é para que Deus venha dar conta dos seus atos? E ele continua, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. O que Eliúde está dizendo aqui? O que você está dizendo a respeito de Deus não é correto. Você está dizendo, você é justo. E por que Deus não dá conta dos seus atos? Por que Deus não está falando comigo? Por que eu estou passando todas essas situações? Ele falou assim, Jó, Deus fala conosco e às vezes nós não percebemos. Deus fala conosco uma vez, fala conosco 2 vezes e a gente não percebe. Mas e o que ele está tentando? Ele está tentando fazer a gente livrar da espada, da cova, da vida passar pela espada. Ele está tendo preocupação conosco. E às vezes fala conosco através do sonho. Quantas vezes Deus nos dá um sonho? Eu agora estou até me lembrando, esses dias eu tive sonhos, que ele me falava, no sonho, me falava alguma coisa sobre o carro. E aí, agora eu estou até, quando eu estou compartilhando com você essa palavra, eu estou até trazendo à memória quantos livramentos Deus nos tem dado, e às vezes Deus nos chama a atenção através dos sonhos. Deus às vezes usa um profeta, Deus usa um momento de comunhão com Ele na igreja, Deus nessa manhã pode estar falando com você. E quantos de nós está atento a ouvir a sua voz? Ele sempre se preocupa conosco, porque Ele intercede por nós. Quem os condenará? Antes Ele morreu, ressuscitou e intercede por nós. Você pode ficar certo disso. Deus nos ama de tal maneira que Ele não poupou o seu único filho por amor de nós.
como não nos dará também com Ele tudo aquilo que a gente precisa? Você pode acreditar nisso. Amém?